Pronto, estamos online. Bom, hoje a gente vai falar do versículo 27. Cara, eu gostei bastante desse versículo, foi bem interessante pra mim estudar sobre ele. Pra quem não sabe, a gente geralmente faz os estudos baseados num estudo já pronto do Spurgeon. E esse estudo do Spurgeon é muito bom, recomendo pra todos. E a gente acaba... Geralmente a gente faz toda semana, né? A gente ficou 2 semanas sem esse estudo. Deixa eu desligar o volume do computador, senão não vai dar certo. Geralmente a gente faz toda semana, mas a gente ficou 2 semanas sem por um motivo de... Semana passada eu não consegui fazer, e na anterior a gente fez uma outra live. Tá com... Como é que tá a live no Facebook? No Instagram, pelo jeito, tá um pouco ruim. É o som que tá ruim ou é a imagem que tá estranho? O som provavelmente de vez em quando vai passar um carro. Mas basicamente, esse estudo é bastante interessante. E a gente já tá na 27ª semana. E até agora tem dado tudo certo. Espero que continue dando. Peraí, deixa eu tentar alterar o som aqui. No Instagram tá estranho. Esse som tá melhor agora. Tá meio ruim. Como é que tá o som no Facebook? No Facebook disseram que tá bom. Espero que no Facebook, no Instagram fique melhor. Tá melhor então? Fechou. O versículo 27, eu queria comentar primeiro que ele tem um detalhezinho estranho. Porque na versão em inglês, em algumas versões em inglês, ele tem uma palavrinha diferente na versão em português. Em português, em todas as versões, eles vão dizer algo parecido com: faz-me compreender o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Isso é como fala na Nova Almeida. Mas, em algumas em inglês, ao invés de falar meditarei nas tuas maravilhas, ele fala falarei das tuas maravilhas. Né? A King James fala assim. E a King James é tipo a Almeida dos Estados Unidos, ela é bem forte. E a versão que Spurgeon usa, né, no estudo que a gente usa como base, é justamente essa versão, a King James. Então ele acaba falando no estudo dele sobre falarei. Porém, ele comenta que existem algumas versões da Bíblia que usam meditarei, então a gente consegue meio que abranger no estudo essas duas possibilidades, certo? A possibilidade tanto de ser... Como é que... Calma. Meditarei e falarei. São as duas possibilidades que tem. E abrange as duas. Ele já faz isso propositalmente, de abranger as duas. Em português não existe nenhuma tradução que eu tenha encontrado que fale falarei. Mas a gente vai falar das duas porque eu acho que falarei, ele tem um toquezinho mais especial, digamos assim. Eu acho interessante a gente considerar o que isso pode implicar na vida cristã, certo? A gente vai começar e geralmente eu peço no começo para comentarem se tiverem dúvida e se tiverem alguma correção ou algum comentário para fazer, porque eu gosto bastante, tipo, eu sou um estudante autodidata em tudo que eu faço em relação à teologia, então nem tudo que eu falar vai estar certo. Sempre que eu falar alguma coisa, olhem na Bíblia de vocês, estudem nas casas de vocês, ou aqui mesmo, se vocês já tiverem alguma resposta, alguma pergunta, podem fazer. Geralmente o pai fica me acompanhando para eu não falar nenhuma besteira, mas hoje ele tá ocupado, então se tiver alguma besteira aqui, semana que vem a gente já se retrata, não tem problema. Ficar no erro a gente não vai. Enfim, vamos lá.
Pra gente começar, eu vou voltar e vou ler o versículo em outras traduções, em outras versões. Em todas elas falam meditarei, pelo que eu vi, Josi. Em português, quase todas elas falam meditarei. Na NVI e na NVT falam ajuda-me a entender as tuas ordens e eu meditarei nas tuas maravilhas. Imagino que a NVI seja parecida. Eu peguei na NVT. E na NTLH, ela vai mais além, como sempre faz, ela sempre dá uma mastigada maior. Fala, ajuda-me a compreender as tuas leis, e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. Então, assim, eu queria me concentrar um pouco, antes da gente destrinchar esse versículo, na palavra caminho. Porque é o grande diferencial que esse versículo tem. Todos os versículos falam muito sobre falar sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, os testemunhos de Deus, e a gente tem comentado que todas essas coisas que ele fala são referências à lei, né? A vontade de Deus é expressa na lei. Os testemunhos de Deus são expressos na lei. E a lei são os 5 primeiros capítulos, né? 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, né? Que a gente chama. Era isso que eles tinham, né? Os judeus, como lei. E tanto que quando eles falam a lei e os profetas no Novo Testamento, a lei é os 5 livros e os profetas são os demais livros que os judeus tinham. Que muitas vezes não eram nem livros, sim, pergaminhos ou tradição oral. Era falado de boca a boca dos pais para os filhos. Mas a gente que tem Cristo e tudo mais, a gente tem um toquezinho a mais, porque a gente tem alguns livros a mais, certo? Então isso é muito interessante, quando a gente começa a pegar esse Salmo 119 e puxar pra gente, porque tem alguns a mais, alguns flavors, como a gente poderia dizer, uns saborezinhos diferentes. Por exemplo, ele fala, né, que a tradicional referência à lei de Deus, nessa aqui ele fala preceitos, se eu não me engano, a NA fala preceitos e a NVT fala ordens. A NTLH fala leis, mas é a mesma coisa. Aqui, todas elas são sinônimos da vontade de Deus. E além dessa tradicional referência aqui, em todos os 178 versículos, só 2 não fazem referência à vontade de Deus. A moto. Passou. Só 2 não fazem referência. Isso é tradicional, isso é padrão no Salmo 119. Mas aqui tem um caminho antes. Esse caminho que é muito interessante da gente entender. Porque quando ele pede para entender o caminho, compreender o caminho da lei, basicamente o que ele está dizendo é que ele quer botar em prática aquela lei. E botar em prática, talvez, o que a gente tem a mais disso é justamente que ele está levando a sério um versículo que muitas vezes a gente não leva, que é o versículo 22 do capítulo 1. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Né? É o começo do versículo. E Tiago manda a gente botar em prática. E para botar em prática a gente precisa entender. Para botar em prática a gente precisa estudar, meditar, compreender e fazer de verdade aquela palavra. A gente precisa entender aquilo. E o salmista, que muito antes de Tiago pensar em existir, já estava cumprindo esse versículo à risca, certo? Ele já estava botando em prática, ele já estava pedindo para Deus ajudar ele a botar em prática. Isso é muito interessante. E vale lembrar também que a gente acredita muito que a palavra de Deus, as manifestações da palavra de Deus são justamente... Os cachorros estão bravos hoje. A gente acredita que a palavra de Deus é a vontade dele expressa em um texto, né, em pergaminhos e tudo mais. E a gente também acredita que Jesus é a vontade de Deus encarnada, certo? Então a gente acredita que todas essas referências, essas 176 referências que ele faz à lei de Deus, à vontade de Deus, a gente poderia muito bem dizer que o Salmo 119 é um grande elogio e um engrandecimento daquilo que Jesus é. E o mais bonito disso, da gente entender isso, é que quando ele fala que ele quer entender o caminho para conseguir aplicar na prática essas leis, basicamente o que ele está dizendo é que eu quero conhecer Jesus para conseguir botar em prática Jesus. Porque a gente entende que a revelação
ela é completa em Cristo. Cristo é a revelação da vontade de Deus. Cristo é a vontade de Deus que ele tanto ama e é apaixonado nesse capítulo inteiro. E o caminho a gente também compreende que é Jesus, porque ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a vontade de Deus é Jesus. O caminho para cumprir a vontade de Deus é Jesus, e também o próprio Deus é Jesus, né? A gente acredita nisso. Basicamente, nesse versículo, né, em João 14:6, a gente consegue tirar essa conclusão. Precisa dar uma forçadinha, né? Porque ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente fala que considerar a verdade a palavra de Deus e considerar o caminho como o mesmo caminho que o salmista está falando, a gente já consegue chegar nessas duas primeiras, né? E daí, por fim, a gente vê que ele fala: ninguém vem ao Pai. Ele não fala: ninguém vai ao Pai. Então, nesse versículo a gente já consegue entender que todas as coisas que o salmista é tão apaixonado nesse versículo é Jesus. A gente tem uma pessoa, a gente tem um ser humano em quem a gente pode encontrar todas essas coisas que o salmista tanto declara paixão. Isso é muito maravilhoso, cara. Mas vamos continuar, né? Senão a gente vai ficar pra sempre falando disso. Com essa declaração, né, de Jesus, a gente chega nessa declaração que ele fez em João. A gente consegue tirar todas essas conclusões e é muito maravilhoso a gente conseguir perceber isso. Mas a gente pode se ater a outras coisas nesse comecinho de versículo, quando ele fala que ele quer compreender o caminho, né? Como, por exemplo, que uma obediência cega já não satisfaz o salmista tanto. Eu queria deixar claro, antes de continuar e falar mais sobre isso, que uma obediência cega em vários aspectos é uma característica positiva do cristão. Confiança, fé e obediência cega são coisas boas e muitas vezes necessárias na vida do cristão, porque nem tudo nos foi revelado, a gente entende isso. Existem coisas que não foram reveladas para o homem, e nesse aspecto a fé e a obediência cega é uma característica boa. Porém, o que o salmista está falando aqui é justamente sobre as coisas que foram reveladas para ele, né? A lei, a vontade de Deus. E ele fala que ele quer se aproximar intimamente daquilo, ele quer conhecer, como a Grazi mesmo falou, entender é conhecer, saber o que é, e aprender, colocar em prática. Ele quer justamente... Eu até colocaria ao contrário, que aprender é tu entender, tu conhecer, tu ter esse conhecimento. Quando tu aprende que 2 mais 2 é 4, tá, eu sei, 2 mais 2 é 4, me falaram isso. Agora, quando tu consegue entender que 2 mais 2 é 4, tu vai conseguir entender também que 4 mais 4 é 8, porque existe uma sequência, tu entende a lógica por trás, tu consegue entender muito mais o abrangente. Pelo menos é nesse aspecto que o salmista está falando, né? Do entender. Então, nesse contexto, eu acho que seria o contrário. Mas muitas vezes é usado ao contrário, porque essas palavras elas são sinônimos, né? E elas são usadas de maneira diferente aqui justamente para tentar dar essa diferenciação. E nesse caso é o contrário do que a Grazi simplificou. Expôs ali. Mas, assim, ele queria entender intimamente a vontade de Deus. Não a ponto de saber, olha, eu tenho que fazer isso porque me foi mandado. Mas entender, eu tenho que fazer isso porque a vontade de Deus é assim. E para eu botar a vontade de Deus em prática, eu não quero só fazer, eu quero entender, eu quero estar intimamente ligado à vontade dele. Eu quero que a vontade dele seja a minha vontade. E para isso não basta simplesmente obedecer. Eu preciso entender, eu preciso buscar intimidade com ele, buscar conhecer a pessoa por trás daquela vontade. E é justamente isso que o salmista corre atrás, é justamente isso que ele tem colocado como objetivo ao longo desse Salmo 119, que tantas vezes ele fala sobre meditar e sobre aprender a palavra de Deus. E isso é muito bom, sabe? A gente tem sido tão superficial na nossa maneira de ser cristão. Eu diria que muitas vezes nem obedecer cegamente a gente tem obedecido. Imagina quanto mais fazer que nem o salmista e dizer, olha, eu já tenho obedecido, mas eu quero entender o caminho da obediência, eu quero ter uma ligação íntima contigo, eu não quero praticar nada sem conhecer, eu quero conhecer intimamente a tua vontade. Eu quero ter a tua vontade como minha vontade também, sabe? Alinhar os corações do humano ali, daquele homem
entendendo a dependência dele e também o coração daquele Deus soberano e maravilhoso, cuja vontade tanto apaixona esse salmista, né? E uma coisa que eu sempre falo aqui é como ele consegue, como esse salmista tem um dom absurdo de conseguir extrair maravilhas da lei que a gente considera tão pesada. Muitas vezes nós cristãos olhamos para a lei como algo pesado e para Cristo como algo que alivia essa lei. E de fato, até Paulo coloca isso, Cristo como o aliviador dessa cédula, dizendo que a lei era contra nós, porque ela nos condenava. Mas foi ali, na lei, que o salmista encontrou Jesus, sabe? Mesmo antes de existir Jesus, a gente consegue ver em vários aspectos que ele encontra a graça ali, ele encontra a dependência ali, ele encontra uma redenção que vai muito além da capacidade dele de obedecer aquela lei, mas sim da capacidade dele, dada a ele, de entender a vontade por trás daquela lei. Aquela lei ali não significava nada sozinha, mas ela tinha um significado quando ela era colocada como a vontade de um ser maior e maravilhoso, sabe? E é isso que o salmista se apaixona tanto. Essa lei que muitas vezes machuca o nosso coração, provavelmente machucou o dele também. Mas foi quando machucou o coração dele que ele se apaixonou por ela, sabe? Eu falo isso porque um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele é considerado um santo pela Igreja Católica e ele é ele é considerado um pai da igreja para os protestantes. Então ele é muito conhecido tanto para os protestantes quanto para os católicos. Ele é usado como referência. E uma das frases que eu mais gosto dele é: feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Então é essa capacidade de entender a palavra de Deus quando ela fere e perfura o nosso coração tão profundamente que o autor daquela dor lá, o culpado daquela dor, simplesmente nos encanta. Encanta o coração, encanta a nossa mente, a nossa vida começa a virar uma grande entrega a esse homem, a esse Deus maravilhoso que, sim, atingiu nosso coração, machucou o nosso coração, mas machucou de uma maneira que nada antes conseguiu tocar. Atinge tão profundamente quanto nada antes conseguiu chegar. E cara, não tem como pegar qualquer coisa ou inventar coisa em cima disso. É simples assim, é esse confronto, é quando a Bíblia te confronta, é quando a palavra de Deus e a vontade de Deus te confrontam a ponto de tu sentir: meu Deus, eu tô totalmente errado. Tudo que eu fiz na minha vida é totalmente errado. Que toda aquela desesperança que tu enxerga no mundo se torna uma esperança em Deus, sabe? Quando tu olha pro noticiário e tu diz: meu Deus, eu não vou assistir o noticiário porque esse mundo tá perdido. Sim, ele tá, mas tu encontra nessa desesperança a maravilha de Deus. Porque ele prometeu essa esperança. Ele falou que sobre todas essas coisas que estão acontecendo, ele falou sobre toda essa precariedade. E ele falou que essa precariedade tá no nosso coração. E ele condena o nosso coração. E justamente é nessa condenação do nosso coração é que ele machuca. É justamente nisso que ele fere o nosso coração. E é justamente quando ele fere o nosso coração que o Espírito nos ajuda a amar ele. A amar de verdade. A entregar nossa vida a ele. A entender que o nosso coração é enganoso. A entender que o nosso coração é dado ao pecado. Mas que as marcas que ele deixa, com as feridas causadas pela palavra dele, são tão profundas que modificam completamente o nosso coração. Que alinham o nosso coração com o coração dele, assim como alinhou o do salmista, a ponto de fazer que a vontade do salmista seja que a vontade de Deus tome conta dele. Assim como Agostinho também falava, que ele queria que a alma dele fosse moldada pelo Espírito Santo, por Jesus, sabe? Ele falava assim: toma conta de mim. A minha alma não pode ser como ela é. A minha alma precisa ser deformada totalmente e reformada a partir da tua maneira, do jeito que tu quer. Basicamente, a gente pode trocar a alma por barro e a gente chega em Paulo falando sobre o oleiro e o vaso, né? E a gente consegue ver o quão bíblico isso é, de entender que nós precisamos nos entregar na mão desse oleiro, nos entregar verdadeiramente quando o nosso coração for ferido e nós estivermos na mão do oleiro, quando tudo for destruído em nós,
Se a gente estiver na mão do oleiro, ele vai reconstruir tudo, ele vai reconstruir de uma maneira muito melhor, ele vai reconstruir de uma maneira que agrade a ele de verdade, sabe? E que mude a vida das pessoas. Essa paixão que Agostinho teve, essa paixão que o salmista tem, é algo que tem faltado muito na nossa geração, tem faltado muito nas últimas gerações, não só na nossa. Nós vemos muito poucas pessoas capazes de sentir a palavra de Deus confrontar. E mesmo as que sentem a palavra de Deus confrontar, preferem fugir para outro lado e não se apaixonar por ela. E isso é doloroso. A gente tem sido uma geração muito mimada, a ponto de que a gente não tem conseguido entender o quão amoroso é a repreensão, né? Quando algo nos diz que a gente está errado, a gente sente ódio, a gente sente vontade de ir embora e ir para um lugar onde a gente é aceito do gente que a gente é. Mas não é o que aconteceu com Agostinho, não é o que aconteceu com o salmista. Quando eles foram repreendidos, eles disseram, olha aí, é aqui que eu vou encontrar crescimento, porque eu não preciso ser como eu sou, eu posso ser muito melhor. E é justamente isso que eles encontraram na palavra de Deus. Uma vontade tão maravilhosa e tão maior do que ele, que encantou ele quando confrontou a verdade que ele tinha como verdade. E agora a gente pode entrar na diferença entre meditarei e falarei, que eu falei no começo. Essas duas palavras tem essas duas palavras em diferentes traduções da Bíblia. Acredito que em português só usem meditarei, mas em inglês algumas versões falam falarei. E a grande questão aqui é entender que não existe uma sem a outra, sabe? A meditação e a profissão, né? Falar abertamente sobre, declarar a declaração. Nesse contexto que o salmista coloca, independente de qual for a palavra, uma traz a outra consigo. Eu acho que o Facebook caiu. Desculpa que o coisa do pai caiu aqui. Mas não tem uma sem a outra. Não tem como tu ter uma meditação profunda e verdadeira sem tu falar sobre isso, sabe? Não tem como tu meditar dia após dia, todos os dias da tua vida e declarar... declarar não, né? Declarar é a consequência. E tu meditar sobre isso todos os dias, gastar teu tempo e a tua vida numa meditação constante, contínua e verdadeira na palavra de Deus, e isso não gerar uma vontade de falar sobre isso em ti, sabe? No verso 13, ele disse que os lábios dele narram os juízos de Deus, e no 46 ele vai dizer que ele fala dos testemunhos de Deus na presença de reis sem ter vergonha nenhuma disso, sabe? Na real, é complicado falar sem antes meditar. Isso é exatamente o que o Spurgeon fala no estudo dele. Ele vai falar exatamente que não existe como tu falar sobre algo sem meditar antes naquilo, e o salmista não cairia nesse erro. E é justamente nesse ponto que a gente entra. O contrário também é verdadeiro. Eu vou explicar por quê. Primeiro que primeiro que o salmista... nós temos bases anteriores e posteriores, por exemplo, o versículo 13 e o 46, para dizer que sim, ele quer falar, ele quer declarar da boca para fora para outras pessoas sobre essa lei. Então, sim, a gente tem respaldo para dizer que falarei. Mas o salmista também, como fala no versículo 15, ele também nos dá respaldo, digamos assim, para entender que o que ele está dizendo ali é falar, é meditar, né? Porque ele fala que ele vai meditar, ele promete meditar no versículo 15, né? Ele diz que eu meditarei nos teus preceitos. Então, a gente consegue ver que as duas coisas têm respaldo. Então, se a gente for buscar no capítulo 119, uma ajuda, digamos assim, para entender qual dos dois que é, a gente vai descobrir que pode ser os dois. Então, não é assim que a gente vai descobrir o que ele quer dizer. Mas daí a gente vai pro porquê que os dois, um puxa o outro, né? Como a Josi disse, falar sem antes meditar é imprudência, né? É tolice. Falar sobre algo tão maravilhoso
sem compreender do que a gente está falando, nunca traz bons resultados. Daí eu quis trazer como reflexão aqui, quando alguém te conta uma mensagem, uma história muito boa, que tu acha incrível, daí tu decide ir e contar para pessoas. Assim, pô, vou contar pro meu pai, pra minha mãe, essa história é muito boa, essa história, e tu começa a contar, só que tu não consegue contar que nem o cara que te contou, e acaba ficando bem... Eles acabam não entendendo, achando estranho, desnecessário, ou qualquer coisa do tipo, acabam não se interessando pela história como tu se interessou, não achando ela tão incrível como tu achou. E isso acontece muito, isso é uma coisa do dia a dia que acaba, que é uma verdade pra nós, né? Quantas vezes uma piada, uma história verídica, uma história de um filme, um livro que tu leu, que tu quer tentar contar, mas tu não consegue contar que nem o escritor do livro. E ninguém se interessa pela tua história como tu se interessou pela história do escritor. Porque a gente não tem toda aquela bagagem que o escritor teve. A gente leu uma vez o livro, a gente viu uma vez o filme, então quando a gente conta, as pessoas não se interessam tanto assim. E isso deixa a gente triste. Porque quando a gente fala sobre algo tão maravilhoso sem compreender ele, os resultados não costumam ser bons. Se não houver uma meditação e uma compreensão prévia naquilo que está sendo dito, a essência da mensagem se perde. E quando a essência da mensagem se perde, a gente nota que é insensato falar sem antes meditar. Então, isso seria uma boa maneira de dizer que, se ele disse falar nesse versículo, o meditar está antes. O salmista, em nenhum momento nesse salmo, ele demonstra ter insensatez, ele não demonstra insensatez. A gente tem que parar para pensar que esse salmo foi totalmente inspirado. As quantidades de vezes que esse cara faz referência ao Espírito Santo, à dependência e à graça de Deus, sem antes saber sobre isso de verdade, sem antes alguém ensinar sobre isso para ele, é muito grande, sabe? É muito grande a quantidade de vezes que ele fala sobre isso sem saber, teoricamente sem saber. Isso foi por inspiração do Espírito. E a inspiração do Espírito não deixaria ele falar uma coisa insensata do jeito que seria tu dizer que eu vou falar sem antes meditar. Então, o falar definitivamente traria o meditar junto consigo. Mas eu acredito que o contrário também é verdadeiro. Que se ele estiver falando meditar, ele está trazendo consigo o falar. Por quê? A gente sempre fala, né? A gente fala do que o nosso coração tá cheio. Isso não é nem só cristão que fala, a gente vê isso sendo falado em tudo que é lugar. A boca fala do que o coração tá cheio. Isso é dito em tudo que é lugar. E se vocês são filhos do meu pai, vocês provavelmente ouvem isso toda semana. A Josi pode comprovar aí no Instagram. Ele fala isso toda semana. E, cara, desse modo, né, se a gente parar pra pensar nessa frasezinha, que é verdade, é impossível a gente manter uma meditação constante, diária e fiel aos preceitos de Deus sem falar sobre ele, sabe? É impossível a gente falar de uma meditação como a meditação que o salmista alega ter, de falar que vai meditar dia e noite, de falar que é isso que ele quer, no versículo 12 ele pede para Deus guardar a palavra no coração dele, e para ele amar aquela palavra, para ele decorar aquela palavra, e nada que seja nesse sentido, nada que trate de uma meditação nesse nível, faria a gente conseguir não falar sobre essa meditação, não externar isso que está na nossa mente, sabe? Então, uma pessoa que conseguiria, eu não acredito que isso exista, mas se uma pessoa consegue estudar e meditar dia e noite na palavra de Deus, guardar ela no coração dele, entender as maravilhas que são as coisas ditas por Deus na lei dele, e não fala dela externamente, esse cara no mínimo inconstante, sabe? Esse cara no mínimo não tem uma personalidade forte, é meio inconstante, alguma coisa do tipo, porque quando a gente vê um filme que a gente gosta muito, a gente fala toda hora sobre esse filme, uma pessoa que gosta de futebol, qualquer coisa ela vai trazer pra futebol, a gente sabe disso, eu sou testemunha disso, quantas vezes eu não puxei assuntos nada a ver pra
para futebol ou para League of Legends, que é um jogo que eu jogo. Quantas vezes a gente não puxa assuntos para algo que a gente está interessado? E por quê? Como que a gente conseguiria não fazer isso com a palavra de Deus se a gente meditasse nela dia e noite? Se a gente tivesse prazer na lei de Deus, como o salmista diz que tem e que encontrou, a gente falaria dela. Então, nesse versículo, seja meditar ou seja falar, são os dois. Não importa o que estava escrito no original, os dois são verdade, sabe? Tu colocar um necessariamente inclui o outro. Esse é o grande ponto. Por que eu não me importei com qual tradução está sendo usada? Por que eu não me importei com qual das duas palavras está sendo dita ali? Por que eu não me importei de usar um estudo, que é o estudo do Spurgeon, que diz falarei, que usa a base do estudo no falarei, sendo que todas as traduções em português falam meditarei. E são palavras que não têm conexão no significado em português, mas que trazem a outra junto consigo necessariamente dentro desse contexto. Porque se a gente for puxar o salmo inteiro, ele fala que sente prazer na lei de Deus, ele fala que medita, e ele diz que fala e que testemunha sobre essa lei. Então a gente consegue puxar esses dois, a gente consegue, e isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Seja qual for dos dois que seja usado originalmente, os dois são verdade, e os dois são extremamente necessários dentro da vida desse salmista, sabe? A meditação, dessa forma, ela é seguida por uma profissão pública dos preceitos de Deus, testemunhos e vontades dele. Enquanto falar, a declaração externa desses preceitos necessita de uma meditação prévia, principalmente no caso de uma pessoa tão inspirada e sábia quanto o salmista que é em questão, certo? Por fim, é muito importante a gente entender que o estudo da palavra de Deus, a compreensão da palavra de Deus, como o salmista está colocando aqui que deseja, ela não nos faz deixar de ver as maravilhas de Deus. Ou seja, quando a gente vê algo maravilhoso acontecendo pela primeira vez, isso é maravilhoso. Na segunda vez, isso é muito bom. Na terceira vez, isso é comum. E depois de um tempo, vendo isso repetidamente todos os dias, isso acaba enjoando, né? Vocês já tentaram comer pizza por uma semana inteira? Provavelmente no final da semana vocês não vão querer pizza. Se alguém oferecer um churrasquinho, vai ser maravilhoso, sabe? Só que isso não acontece com a palavra de Deus. A gente não acredita nisso. Estudar e entender mais, nunca vai te fazer enjoar das maravilhas de Deus. Nunca vai te fazer achar elas menos maravilhosas. Porque elas são totalmente fora da nossa realidade, elas são totalmente fora do nosso entendimento. E elas são... O significado de maravilhosas na plenitude dele são as obras de Deus, sabe? E quando o nosso conhecimento ele é um conhecimento saudável e baseado numa compreensão da nossa dependência. Como assim? Quando a gente baseia o nosso estudo no entendimento de que nós somos totalmente dependentes do Espírito, a gente não vai só ler livros, a gente não vai só ler a Bíblia, a gente não vai só ouvir um pregador, mas a gente vai estar em intercessão pelo nosso conhecimento, pelos nossos olhos, pedindo para que Ele abra os nossos olhos, Ele abra os nossos ouvidos e que Ele trabalhe no nosso coração para que aquilo que entrar nos nossos ouvidos ou nos nossos olhos não seja simples e humano, mas sim que seja aquilo que Ele quis dizer. A verdade por trás daquilo seja revelada para nós por meio do Espírito Santo, porque nós somos totalmente dependentes dele para entender de verdade, sabe? Então, se a gente depende do Espírito Santo para entender a palavra de Deus, aprender ela sem o Espírito Santo vai nos fazer cair no erro de deixar de ver as maravilhas de Deus. Mas um crescimento saudável em conhecimento não vai te permitir perder esse senso do maravilhoso, esse senso do incrível, do inacreditável, do maravilhoso, sabe? E a gente não pode perder esse senso. Eu gosto de usar um exemplo que quem quiser acompanhar, se eu não me engano, o Vitor Fontana vai falar sobre isso. Ele tem um vídeo no YouTube que fala sobre a agulha no buraco do camelo. É mais fácil um rico... é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E daí ele diz assim que
pô, ao longo dos séculos, várias pessoas tentaram tornar isso comum, dizer, não é um buraco de uma agulha, é o buraco da agulha, que era um lugar lá em Jerusalém. Não é verdade. Ou tentar dizer que camelo não era camelo, que a agulha não era uma agulha, e tentar explicar o milagre, explicar o inexplicável. Só que pela reação dos apóstolos a gente vê que não é isso que Jesus estava intentando, né? Não era essa a intenção dele. Quando ele fala, os apóstolos ficam chocados. E a intenção do choque da palavra era justamente chocar os apóstolos. Ele queria fazer os apóstolos pensarem, caraca, é impossível. Se isso é mais fácil que um rico entrar, isso é impossível. E a resposta de Jesus mostra que é isso mesmo. Porque ele diz assim, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então ele diz assim, sim, é impossível um rico entrar no reino dos céus. É impossível. Só que Deus consegue fazer, sabe? Deus consegue botar um rico no reino dos céus, assim como ele conseguiria fazer um camelo passar no buraco de uma agulha. E sim, um camelo animal passar numa agulhazinha de costura, sabe? Não torna o impossível possível, porque isso vai tirar a glória de Deus. O impossível é possível para Deus, mesmo sendo inacreditavelmente impossível para a gente. Não importa o quão impossível isso seja. Na verdade, importa que seja impossível, porque se não for impossível, não é maravilhoso. Sabe? Se não for impossível, não é maravilhoso. A gente precisa entender isso. A gente precisa parar de tentar explicar os milagres de Deus. Não é para explicar. Quando ele fala que ele quer entender a vontade de Deus. Ele quer entender a fim, ter uma intimidade com aquele contexto, com aquela palavra. Não se aprofundar em explicar fisicamente os milagres. O versículo da semana é o 27, tá? Eu vi que a Grazi perguntou. Tá, ele tá... Acho que ela perguntou outra coisa, então. Não entendi nada. Eu vou ler o comentário da Josi. Ela disse que se meditar na palavra não nos leva a querer falar sobre algo de errado ou não está certo. Exatamente. Assim como se a gente ficar vendo futebol a semana inteira, a gente vai falar sobre o futebol. E se tu assiste futebol a semana inteira e não comenta sobre isso, tu provavelmente é uma pessoa muito estranha, muito inconstante. Eu não acho que seja o caso de nenhum de nós, nem do salmista. Certo? A própria palavra nos leva a entender que precisamos falar dela. Exatamente. O salmista aqui, em outros momentos, ele também declara que ele vai falar sobre a palavra de Deus, que ele vai professar externamente isso, né? A Grazi comentou que a palavra de Deus é renovável em si mesma. A gente consegue perceber que Deus tem maneiras diferentes de se achegar nas pessoas, usando o mesmo versículo, muitas vezes. A gente consegue ver, por exemplo, que a maneira com que ele se apresentou para Moisés, queimando uma árvore, né? Era para mostrar que ele era poderoso, que ele era forte, justamente para botar autoridade na frente de Moisés. Enquanto a maneira dele de chegar em Elias foi numa brisa suave, em descanso, em calma. Então, Deus tem várias maneiras de se apresentar para as pessoas, porque ele entende as pessoas, sabe? Deus conhece o teu coração melhor do que tu, e ele sabe a melhor maneira de chegar em ti. Então, quando a gente pede para o Senhor abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente possa ler e ouvir a palavra dele naquilo que ela quer dizer e não naquilo que a gente entende como humano, a gente está abrindo portas para ele para me fazer ter um entendimento diferente daquilo que o meu irmão teve. Porque as necessidades do meu irmão nem sempre são as mesmas necessidades que eu tenho. E muitas vezes as pessoas vão crescer tendo diferentes interpretações. A gente não pode levar isso para o nível de heresia, tá? A gente não pode dizer que ele disse o que ele não quis dizer, ou considerar uma experiência pessoal uma verdade bíblica. Porém, muitas vezes vai acontecer da gente ter um entendimento diferente. Não dizer que ele disse coisas diferentes, mas ter um entendimento diferente. Por exemplo, o Salmo 23... Acho que é o Salmo 23, gente. Me perdoa que eu não acredito que eu esqueci isso. Eu vou até pesquisar, porque isso aqui não dá pra errar, não. É isso mesmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Projeto Sola tem uma música que eles dão a interpretação deles dizendo: se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ou seja, se eu preciso de alguma coisa de verdade, ele vai me dar. Agora, se eu tô sentindo falta de alguma coisa que eu não tenho e ele não tá me dando, é porque eu tô sentindo falta das coisas erradas. Então, se ele é o meu Senhor de verdade, nada vai me fazer falta de verdade, certo? É isso que é a interpretação que o Projeto Sola dá na música deles, que é muito bom, inclusive. O nome da música é 23.
Mas o meu pai, ele tem uma interpretação muito interessante. Ele diz assim, que se o Senhor é o meu pastor, nada me falta, porque eu tenho um pastor. Então eu não preciso de mais nada. Então não importa se tem coisa que eu tô sentindo falta de alguma coisa ou não. Porque isso não importa, isso não é relevante. Eu tenho ele é o meu pastor e isso que importa. Então, são duas maneiras diferentes de entender a mesma coisa. Nenhum dos dois está dizendo que o outro entendeu errado. Eles só estão tendo compreensões diferentes de uma mesma coisa, de uma mesma verdade, que não são verdades diferentes, são a mesma verdade, que deram entendimentos diferentes para pessoas diferentes em momentos diferentes. Isso é normal, isso vai acontecer. Isso não é uma interpretação diferente, sim uma lição diferente que cada um tirou daquele versículo. E eu acredito muito que a palavra de Deus é capaz de se moldar e te dar uma lição de acordo com aquilo que tu precisa aprender, aquilo que tu precisa absorver na tua vida cristã. Olha, me disseram que eu sou muito inteligente aqui e é mentira. Eu não sou muito inteligente, não. Deus é suficientemente suficiente, isso é muito bom. E a música 23 do Projeto Sola é muito boa. O Gabriel, ele disse, o Sama. E é muito boa mesmo. Concordo. Ouçam o Projeto Sola, não só essa música. Enfim. Quando a gente começa a entender o quão maravilhosa essa palavra de Deus é, o quão ela é capaz de nos dar lições diferentes, a mesma palavra nos dá diversas lições, sabe? Imagina tu ler uma palavra hoje, tu tem uma lição, e daqui 5 anos tu lê a mesma coisa e tu tem uma outra percepção daquilo, e aquilo te dá uma nova lição. E em nenhum momento tu vai estar mudando aquilo que foi escrito. Isso é muito importante, tá? Não achem aceitável ficar mudando o que está escrito ou dizendo que Deus disse coisa que ele não disse. Ou dizendo que Deus quis dizer tal coisa. Mas entendam que sim, vocês podem tirar lições diferentes de um mesmo versículo. Em vários momentos isso pode acontecer sem alterar a verdade por trás daquele versículo, sem alterar a veracidade que aquele versículo tem ou a lição principal dele, sabe? O Espírito pode te levar a ter entendimentos interessantes sobre várias coisas e nem sempre isso vai ser uma heresia, mas sempre que tu muda o que foi dito ou que tu diz que Jesus quis dizer uma coisa que ele não disse, tu tá pecando mesmo, tu tá vacilando bastante. Então evitem dizer que Deus disse coisa que ele não disse, mas não tenham problemas em achar que o Espírito está falando com vocês, sabe? O Espírito provavelmente vai falar com vocês quando vocês lerem a Bíblia. Essa é a intenção, é isso que o salmista pede aqui. Ele pede para que os olhos dele sejam abertos, sabe? Uma declaração de dependência muito grande nesse salmo é que primeiro ele pede para o Senhor abrir os olhos dele para que ele consiga enxergar as maravilhas da lei. Ou seja, ele diz, os meus olhos não conseguem enxergar sozinhos a maravilha da tua lei. Então abre os meus olhos. E mais para frente ele vai dizer, não afasta a tua palavra de mim. Então o salmista consegue compreender que ele não consegue ler sozinho, ele não tem capacidade de ler. E ele consegue entender que sozinho ele não tem a capacidade de manter a palavra perto dele. Tipo, ele não consegue manter a palavra perto do coração dele sozinho. Ele precisa do Espírito para isso. E ele não consegue entender a palavra sozinho, ele precisa do Espírito para isso. É uma dependência total, sabe? É uma dependência total. Isso é muito maravilhoso. Tu entender que tu é totalmente dependente de Cristo é muito gostoso, gente. Por mais que pareça que não. Muitas vezes as pessoas acham até complicado falar sobre isso. Mas quando a gente começa a entender que não depende da gente, mas que tem um Deus tão maravilhoso que nos abraça, que nos puxa para perto dele, ele abre os nossos olhos para que a gente entenda e ele mantém a palavra dele perto da gente. Pelo menos é o que o salmista fala aqui nas orações dele, pedindo ajuda para Deus para manter a palavra próximo dele. Isso é tão gostoso, gente. É tão gostoso tu perceber que por mais fraco que tu se sinta, tu tem um Deus onipotente, todo poderoso, ele pode tudo, qualquer coisa, e ele vai usar esse poder e essa glória que ele tem pra te aproximar dele, sabe? Isso é muito bom. Quando a gente começa a compreender o tamanho dessa obra de Deus e quão magnífica ela é, a gente começa a deixar de falar da gente, sabe? Eu não sei se vocês já notaram que tem muita gente que fala muito de si. Eu ainda tenho esse defeito. Eu falo muito de mim. De coisas que eu fiz, de coisas que eu penso, de coisas que eu acho. Cara, quando a gente entende as maravilhas de Deus, a gente não consegue mais, cara. A gente começa a pensar, caraca,
que tem que eu fiz isso, sabe? O que Deus fez é tão melhor, tão mais maravilhoso. O que as pessoas vão querer ouvir o que eu fiz se aquilo que Deus fez é tão maior? Paulo, o apóstolo Paulo, a gente estava comentando hoje ou ontem, acho que foi ontem, a gente estava comentando que na primeira carta dele ele fala, não sei se foi a primeira, desculpa, mas uma das primeiras cartas dele ele fala que para a igreja de Gálatas, que eu sou o apóstolo Paulo, escolhido por Jesus, pá, é verdade. 6 anos depois ele diz, olha, eu sou o menor dos apóstolos, mas, e continua falando, bom, de o apóstolo escolhido por Jesus, ele vai para o menor dos apóstolos. Então já deu uma humildade aí. Mais alguns anos depois, mais 6 ou 7 anos depois, ele vai falar, olha, de todos os santos, não só dos apóstolos, mas de todos que foram santificados por Cristo, eu sou o menor. Cara, daí tu começa a ver, pô, o cara diminuiu. O cara era um apóstolo, tava lá no meio dos apóstolos, pá, bombado. O menor dos apóstolos, agora o menor dos santos. E mais alguns anos se passam e ele vai mandando carta para um discípulo dele chamado Timóteo. E ele fala assim, dos pecadores, dos quais eu sou o pior. Então ele fala que ele é o pior dos pecadores. Então tu começa a ver que, cara, a linha de moral consigo mesmo de Paulo começa aqui e vai cada vez mais para baixo. E quão maravilhoso é a gente reconhecer essa dependência, reconhecer que a gente não é nada, sabe? Reconhecer que a gente não é nada. Quando ele fala que ele é um apóstolo escolhido por Jesus para ser apóstolo, ele já tem uma humildade muito maior do que a nossa. Mas mesmo assim ele vai descendo cada vez mais. Isso é muito maravilhoso. Todas as oportunidades que a gente tem de falar quando a gente começa a compreender as maravilhas da lei de Deus vão ser gastas exaltando essas obras maravilhosas dele nas nossas vidas, sabe? Começar a dizer, caraca, se vocês soubessem quem eu era 2 anos atrás e quem Jesus me fez ser esse ano. E isso é verdade, isso eu tô falando de verdade. Tem a minha mãe e a minha irmã aí pra comprovar. Quem eu era há 2 anos e quem eu sou hoje, cara, não tem como. Eu não sei como que eu consigo falar de mim sabendo quem eu era quando eu era por mim mesmo. E quem eu sou sendo por ele, sabe? Não tem nem comparação, gente. É absurdo. É absurdo quando a gente começa a parar pra pensar e meditar, que nem o salmista, nas obras de Deus na nossa vida, nas obras de Deus na Bíblia, ao longo da história da igreja e tudo mais, a gente começa a entender, cara, que sem graça isso que eu faço, que sem graça quem eu sou, não tem graça nenhuma, sabe? Aquilo que Deus fez de mim é tão mais maravilhoso, é tão mais gostoso de ser, que não tem menor motivo. Cara, que a gente ainda tem tempo, eu tava com muito medo de não dar tempo, hoje foi bem de boa, o estudo fluiu bastante. Vocês podem comentar bastante, gente, a gente ainda tem 13 minutos, olha só. Caraca, isso nunca aconteceu na minha vida, de ter 13 minutos pra encerrar o negócio. Geralmente eu encerro depois que já passou 1 hora. Aqui. Enquanto vocês comentam, se quiserem comentar alguma coisa pra gente conversar, ali a Grazi disse que Paulo entendeu o mais de ti e menos de mim. É exatamente, que eu diminua e que tu cresça. É justamente isso, essa é a vida do cristão, esse é o objetivo do cristão, né? Cada vez ter menos importância no próprio discurso, cada vez ser menos visto no próprio discurso e cada vez mais mostrar a Deus, sabe? Ser um espelho de Deus. Que as pessoas olhem pra mim e não me digam o quão bom o Leonel é como pessoa, e sim o quão bom o Leonel é como reflexo do Cristo que ele serve, como reflexo do Cristo que ele tem dedicado a vida dele pra ser, sabe? Eu tô lendo um livro agora chamado Custo do Discipulado, ele é do Jonas Madureira, e ele fala que existem 3 custos, o discipulado tem 3 custos, que Jesus vai falar, né? Pegue sua cruz. Então ele tem um custo de sofrimento, a gente tem que carregar nossa cruz. Tem um custo de amor, porque ele fala, quem amar sua família mais do que me ama, quem amar qualquer coisa mais do que me ama, esse não pode ser meu discípulo. Então tem um custo de amor. Quem não ama de verdade Deus como Deus, não pode ser discípulo. O do sofrimento ele fala, né, quem não pegar sua cruz e me seguir,
não pode ser meu discípulo. Então, quem não pagar o custo do sofrimento, o custo do amor, não pode ser discípulo dele. E por último, ele fala que quem não deixar tudo que tem para seguir ele, não pode ser meu discípulo. É isso que ele fala. Então, a gente entende que o discipulado, seguir e imitar a Cristo, tem um custo de sofrimento, tem um custo de amor e tem um custo de desapego. Desapego de si e das coisas, sabe? Então, esses custos que o discipulado e que a imitação de Cristo tem, a gente precisa pagar, a gente precisa entender que eles são importantes e que eles são necessários na nossa vida como discípulo de Jesus. E só assim a gente vai conseguir ser reconhecido, como eu falei, não por ser um bom ou um mau ser humano, e sim por ser um bom ou mau reflexo de Cristo, sabe? As pessoas se as pessoas não estão nem enxergando Cristo em ti, nem mal nem bem, cara, tem uma coisa muito errada. Pelo menos elas estejam enxergando mal, que tu consiga tornar mais nítida essa visão dele, mas que pelo menos refletir um pouco dele. A gente precisa urgentemente, a gente precisa mudar a nossa maneira de agir, de falar, de pensar de uma maneira que reflita Cristo cada vez mais. Como o próprio salmista aqui faz, sabe? O jeito que a gente tem conversado sobre Cristo e sobre as obras do Espírito Santo nas nossas vidas, através de um salmo que foi escrito muito antes de Jesus, é muito maravilhoso, gente. É muito maravilhoso. A gente consegue ver que Cristo já tinha uma obra muito grande antes e que a obra dele continua. E que a gente pode muito honrar o nome dele e a vida dele através das nossas vidas, sabe? Isso é muito gostoso, isso é muito maravilhoso. A gente precisa muito pagar esses custos, estar dispostos a pagar esse custo. A Grazi comentou: obrigado por quem falou ali que é verdade que eu mudei nos últimos 2 anos, porque tava só dando meus árabes, mas eles se pronunciaram, então obrigado. A Grazi falou: as pessoas têm muito orgulho dos seus feitos, mas a verdade é que não enxergam que ele em nós é muito mais relevante e importante. A lua é linda e tem toda a sua importância, mas só mostra a sua beleza porque o sol brilha. Dia e noite, o sol que é importante para a vida, como Jesus que é importante para a nossa vida. Exatamente, que a gente seja exatamente como a lua, que a gente possa refletir a luz, né? Inclusive tem bastante, a própria palavra de Deus faz bastante referência a gente iluminar com a luz de Cristo as pessoas, e é justamente isso. Nosso papel é exatamente o mesmo papel que o da lua, de iluminar pessoas onde a luz do sol teoricamente não chega, que a gente vai entender que é através de nós que a luz do sol deveria chegar e que muitas vezes não tem chegado porque a gente tem se negado a brilhar a luz do sol na Terra, né? A gente tem se negado a ser sal, a gente tem se negado a brilhar a luz do sol, a luz de Cristo. A gente tem escondido a luminária debaixo da mesa, como Jesus fala na parábola lá. A gente não tem sido bons cristãos, a gente tem realmente vacilado nesse sentido. E que a gente possa mudar isso, sabe? Que a gente possa realmente entender as maravilhas de Deus e não só... Isso é muito interessante. Nesse capítulo ele declara, de certa forma, que ele quer revelar, né? Ele não quer ocultar a palavra dos outros, porque ele fala que ele quer falar, né? Eu quero que eu entenda as maravilhas da tua lei para que eu possa falar. E há 8 versículos atrás, o Salmo 119, ele é dividido de 8 em 8, né? Então, geralmente, de 8 em 8 versículos, ele trata de assuntos parecidos. E isso é verdade agora, tá? Ele fala... ele promete que ele vai falar da palavra de Deus. Ele não quer manter oculto. E no anterior, e há 8 atrás, ele diz que Deus não ocultasse a palavra dele. Então lá, no versículo 19, ele vai dizer: não oculta de mim a tua palavra. E agora ele vai dizer que ele quer falar da palavra de Deus. Então, assim como ele não quer que Deus oculte dele a palavra, ele não vai ocultar dos outros ao redor dele a palavra, sabe? Isso é um paralelo muito legal que combina bastante com o que a gente está dizendo, de brilhar essa luz. A gente tem que entender que a luz não vem de nós, e sim vem do sol, que é Cristo. E que a gente não pode guardar essa luz pra gente, mas a gente tem que fazer ela brilhar nessa terra. A gente tem que fazer ela ser diferente, iluminar o caminho das pessoas que estão perdidas. A gente já teve perdido e Cristo iluminou nosso caminho, que a gente possa retribuir isso mostrando a luz de Cristo para as outras pessoas, certo? E não só incrédulos, tá? A gente pode muito bem iluminar a vida de irmãos nossos na fé
Eu acredito muito que o que a gente faz nas quartas e nas terças-feiras também, né, que o meu pai faz as lives, é justamente tentar trazer luz, não só para vocês que estão assistindo, mas pra gente mesmo, porque fazer isso aqui envolve um estudo prévio, né? E esse estudo tem iluminado muito as nossas vidas, e não vem de nós, vem de Cristo isso, e a gente tenta repassar essa luz, e muitas vezes nós somos edificados enquanto conversamos com vocês, por isso que a gente não fala que a gente está ensinando. O pai fala, né? Porque o pai está ensinando mesmo. Mas eu não falo que eu estou ensinando ninguém, e sim que eu estou compartilhando um estudo que eu fiz. Porque é isso que eu tenho feito. Eu tenho compartilhado um estudo que eu fiz, que eu faço toda semana e tento compartilhar com vocês para crescer vocês e para que eu cresça também, para eu aprender outras perspectivas, outras lições, como a gente citou mais cedo, sobre a palavra de Deus, né? Outra coisa interessante é que no versículo 19 ele se declarou peregrino, né? E peregrino é alguém que parte por uma longa jornada de um destino principal até um destino final. Só que agora ele pede para Jesus, para Deus, ele pede ajuda para compreender o caminho. Então tu começa a ver que, cara, ele falou que ele é um peregrino. Teoricamente ele tem um caminho a percorrer. Só que ele pede ajuda agora, 8 versículos depois, para percorrer o caminho, para entender o caminho. Então a gente começa a ver toda essa ligação que o salmista faz, né? Ao longo de 8 em 8 salmos ele costuma fazer essas ligações. E entender o caminho é parte essencial da peregrinação. A gente não pode só caminhar, porque se a gente não entender o caminho, a gente vai se perder. A gente precisa entender o caminho. E entender quem é o caminho, porque o caminho é uma pessoa, né? O caminho é Cristo, certo? Quero ler o comentário do presbítero Valdeli, mas o Facebook tá meio que cortando a imagem aqui. Hoje estava falando sobre perdão, a misericórdia de Deus, e citei a vida de Paulo e como é maravilhosa a misericórdia do Senhor Deus na vida dele. Verdade. Cara, é muito louco como Deus usou Paulo, né? Eu sempre gosto de comentar como que Deus usou um cara, um jovem que tinha o Espírito Santo na vida e que foi morto e apedrejado até a morte, na frente de um outro jovem que perseguia os cristãos. E esse jovem que assistiu à morte desse seguidor de Cristo, anos depois, durante uma perseguição a cristãos, teria a vida totalmente mudada por Cristo. E a gente vê que a morte de Estevão, na frente de Paulo, marcou Paulo bastante. Essa misericórdia de Cristo provavelmente teve começo a partir do momento que Cristo permitiu ver a glória, que Paulo visse a glória dele estampada no rosto de Estevão, sabe? Isso é muito, eu gosto muito de refletir sobre isso, e às vezes me faz pensar o quanto nos falta coragem para ser uma vida de sacrifício a ponto de mostrar a glória de Deus refletida na nossa face, para fazer pessoas como Paulo, que provavelmente tinha muito mais conhecimento do que Estevão, mas que ali, naquele momento, não tinha nada da glória de Deus, e que a única glória que ele tinha visto estava estampada no rosto daquele cara que ele considerava muito menor que ele, sabe? Quão maravilhoso é isso. Deus se engrandece nas coisas pequenas, porque se ele fosse se fazer grande em coisas grandes, não seria a glória dele, sim dessas coisas grandes, mas ele usa as coisas pequenas para se gloriar, justamente para que ele possa ser glorificado e não essas coisas, certo? Gente, eu vou encerrar porque já vai dar 1 hora de live. E eu queria agradecer muito todo mundo que acompanhou, todo mundo que me ajudou. Teve muito mais resultado aqui do que estava tendo na outra página. Então acho que eu provavelmente vou começar a fazer aqui no meu perfil mesmo. E vou deixar salvo também. Daí, se vocês quiserem acompanhar, conversar comigo ao longo da semana. Semana que vem a gente vai falar do versículo 28, tá? Então, se vocês quiserem comentar comigo antes ou durante, já vim preparado para encher meu saco aqui, comentar e brigar comigo, discutir. É para isso que a gente tá aqui, tá bom? Eu queria fazer uma oração rápida antes que termine o tempo, porque senão o Instagram vai cortar. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprender sobre a Tua Palavra, de aprender as maravilhas da Tua lei. E que Tu possa, Pai, durante essa semana até o versículo 28, realmente nos fazer entender o caminho, ter uma obediência íntima contigo, que nós possamos expressar a nossa fé através de uma obediência verdadeira, íntima e amorosa contigo,
Que não sejamos levados como escravos na nossa mente, mas que a nossa escravidão, a nossa servidão seja voluntária. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Muito obrigado por assistirem. Eu acho que eu nem vou poder encerrar, porque o Instagram agora tá dizendo que faltam 11 segundos e em cima do botão de encerrar. Então vocês vão ficar vendo a minha cara por mais 4 segundos. Tchau.